Todas as informações da história estão aí na descrição. Uma mulher abriu acidentalmente um portal para o passado, evitando uma tragédia e se vendo em uma realidade alternativa da qual não há escapatória. Essa história começa na noite de 9 de novembro de 1989, o dia em que o Muro de Berlim caiu. Na Espanha, um menino chamado Nicolas Art prepara uma câmera de vídeo e se filma tocando várias músicas no violão. A sua mãe entra no quarto e se despede para poder ir trabalhar. Enquanto isso, uma tempestade violenta ocorre do lado de fora, causando mau funcionamento de eletrônicos e problemas de comunicação. Após algum tempo, o Nico escuta gritos vindo da casa ao lado. Olhando pela janela, ele descobre que o seu vizinho Angel estava brigando com a sua esposa Hilda. Preocupado com a mulher, o Nico entra sorrateiramente na casa dos vizinhos e descobre o seu corpo sem vida. Com muito medo dessa situação, de repente, o Angel aparece no quarto com uma faca na mão. O Nico, assustado, corre para fora para a rua e simplesmente é atropelado por um carro. De repente, nós somos transportados para o ano de 2014. A enfermeira Vera, seu marido o banqueiro David e sua pequena filha Glória acabaram de se mudar para a casa da família onde o Nico costumava morar. Além disso, uma tempestade semelhante à ocorrida há 25 anos estava se aproximando da cidade na noite de 9 de novembro. Enquanto fazem a limpeza, a Vera e o David encontram a antiga televisão do Nico, sua câmera de vídeo e uma coleção de fitas. Curiosos, eles chamam a Glória e reproduzem as gravações, onde o Nico toca um violão. Após assistir aos vídeos, o David retira uma fita da câmera quando de repente a energia falha por um momento. Inexplicavelmente, a televisão começa a transmitir as notícias sobre a queda do Muro de Berlim. Mais tarde, os vizinhos Aitor e a sua mãe Clara se juntam a eles para o jantar. A Vera e o David contam sobre o estranho incidente, mas eles não levam sua palavra a sério. Então o David conta aos convidados sobre o garoto nas gravações. O Aitor imediatamente percebe que é o Nico, seu melhor amigo de infância. Ele compartilha o incidente infeliz, mas a sua mãe fica visivelmente nervosa e pede ao seu filho para ficar em silêncio. À noite, o David pesquisa informações sobre o evento na internet e descobre que o Angel tirou a própria vida 3 meses após o julgamento, confessando antecipadamente que havia planejado enterrar a sua esposa na sua fazenda de gado. A tempestade se intensifica e de repente, no meio da noite, a antiga televisão liga de novo e transmite as mesmas notícias. Acordada pelo barulho, a Vera se aproxima da televisão e tenta desligar ela, quando de repente, do outro lado da tela, o Nico aparece começando a gravar os seus vídeos. O menino percebe a Vera. Chocada, ele a cumprimenta e eles começam a conversar. A Vera tenta explicar que vive na sua casa, mas no ano de 2014. No entanto, o menino não acredita nela e pensa que tudo o que está acontecendo é um truque incrível. De repente, o Nico escuta gritos vindos da casa do vizinho. A Vera implora para que ele não vá até lá e conta sobre um incidente trágico que estava prestes a acontecer. Apesar dos avisos da mulher desconhecida vinda do futuro, o Nico sai, mas ele consegue evitar de ser atropelado por um carro enquanto a Vera consegue levá-lo embora. Na manhã seguinte, a Vera acorda no hospital onde trabalha, usando roupas desconhecidas e sem ideia de como chegou lá. Logo seus colegas a chamam para a sala de cirurgia, tratando-a como uma médica, deixando a Vera completamente confusa e assustada. A Vera vai até a escola da sua filha, mas os professores e alunos afirmam que não conhecem nenhuma Glória. Confusa, ela vai até o escritório do seu marido e informa ao David sobre o desaparecimento da filha deles, apenas para descobrir que o David também não reconhece a Vera. Em desespero, a Vera vai até a delegacia e diz ao inspetor Leira que ninguém entre os seus entes queridos a reconhece. Ela pede ajuda e o Leira faz algumas perguntas para reconstruir os eventos do dia anterior. A Vera fala sobre assistir às fitas e interagir com o Nico, mas o Leira não acredita na mulher aflita. Além disso, ele descobriu que ela não é casada e não tem uma filha. O inspetor assegura a Vera que a vida que ela descreveu é apenas um produto da sua imaginação e a encaminha para um exame. A Vera retorna ao hospital, faz uma ressonância magnética, mas os resultados confirmam que o seu cérebro estava funcionando perfeitamente normal. Então, ela conversa com o médico-chefe, que afirma que o David se tornou seu primeiro paciente para quem ela realizou uma cirurgia para remover um meningioma cerebral como cirurgiã principal. No entanto, a Vera insiste que isso é impossível. O homem leva a Vera ao seu escritório, onde tudo confirma que ela é a principal neurocirurgiã do hospital. Ele também informa que a sua última paciente, uma menina de 11 anos, não sobreviveu, e a Vera teve muitas dificuldades para lidar com o fracasso.
Ela foi prescrita com tranquilizantes, que provavelmente causaram essa confusão toda. No entanto, a Vera estava convencida de que deve haver outra explicação, e ela se lembra de todas as anomalias que ocorreram durante a tempestade, e agora ela pretende descobrir o destino do Nico, o menino que ela salvou. Enquanto isso, em 1989, o Nico continua a viver uma vida normal, conversando com o Aitor e tentando entender o que aconteceu na noite anterior. Ele desenha um retrato da Vera e tenta contatá-la novamente através da televisão, mas nada funciona. Ele olha pela janela e observa o seu vizinho Angel, que nunca foi preso pelo crime cometido. O Nico percebe alguém entregando dinheiro e documentos para o Angel. Evidentemente ele quer escapar, então Angel se dirige à fazenda de gado em busca de ferramentas necessárias. O Nico decide se infiltrar na sua casa. Ele sobe as escadas cautelosamente, entra no banheiro e encontra o corpo na banheira. Recuperando sua compostura, o menino começa a procurar por mais pistas na casa e logo encontra um passaporte, mas ele estava com uma foto da Clara, a mãe do seu amigo Heitor. Aparentemente o Angel quer passar a Clara como a sua esposa para encobrir o seu crime. Quando o Nico estava prestes a escapar, o Angel retorna para casa. O menino assustado se esconde embaixo da cama no quarto, testemunhando horrorizado enquanto o vizinho, perturbado, lida com o corpo da Hilda. Ele também encontra um relógio de pulso no chão e decide ficar com ele. Logo, o telefone toca no quarto. O Angel atende, e aqui se mostra Clara, preocupada, dizendo que esqueceu seu relógio na sua casa. O Angel promete encontrá-lo e eles concordam em se encontrar no aeroporto. Felizmente, o Nico consegue escapar. Nesse mesmo período, em 2024, a Vera em pânico retorna para casa e percebe que tudo mudou e pessoas diferentes moram lá agora. Ela corre para o computador e pesquisa o nome do Nicholas Hart, descobrindo que esse é o nome de um personagem fictício nas obras de uma mulher chamada Karen Sardan. De repente, a proprietária da casa, Úrsula, aparece atrás dela, exigindo uma explicação de como a Vera acabou ali. A Vera tenta convencer a mulher de que essa é a sua casa, mas o David entra no quarto, revelando que é casado com a Úrsula. A Vera ainda tenta persuadir o David de que eles são uma família e têm uma filha. A Úrsula, incerta sobre em quem acreditar, chama a polícia. Ao mesmo tempo, devido a um trovão poderoso, toda a rua perde eletricidade. A Vera corre para fora e, ao ver a polícia, decide se esconder. Os sons das sirenes e a falta de luz trazem os vizinhos para a rua, incluindo o Angel, que nunca foi preso, e a sua nova esposa Clara. Então, o filho da Clara, Heitor, se junta a eles. Ele trabalha como piloto e está prestes a sair para um novo voo. Depois de certificar de que tudo estava bem com o David e a Úrsula, o Heitor entra no seu carro e segue para o aeroporto. Mas, após algum tempo, a Vera simplesmente aparece no carro dele e ainda grita pra ele. Aterrorizado, o Heitor salta do carro. A Vera tenta explicar a ele que eles se conhecem e fornece muitos detalhes sobre a sua vida para fazê-lo acreditar nela. Em seguida, a Vera conta como se conheceram pela primeira vez. Eles sempre pegavam o mesmo trem, e a Vera tinha um local favorito. Em 12 de setembro de 2001, o Heitor sentou-se bem na frente dela, e durante uma parada, a Vera perdeu o equilíbrio e se machucou. O Heitor desceu do trem com ela para ajudar. E desde então, se tornaram amigos, e eventualmente começaram a namorar. Uma vez foram ao cinema e conheceram os amigos do Heitor, David e Úrsula. Foi então que a Vera percebeu que o David era o tal e imediatamente se apaixonou por ele. Mas o Heitor não acredita na história da Vera e estava prestes a partir. Como despedida, ele estende a mão. Enquanto a Vera toca no Heitor, ela percebe de repente que, nessa realidade alternativa, o Heitor nunca se sentou na frente dela e eles nunca se conheceram. Então a Vera pergunta a ele sobre o Nico. Ela conta sobre a conexão do Nico com a Hilda e com o Angel, o marido da mãe do Heitor. Ele a matou há 25 anos. O Heitor pensa que a Vera estava louca e vai embora. De repente, uma entrevista com a escritora Karen Sardan é transmitida na TV, que escreveu o livro sobre o Nico. Ela revela que o romance foi inspirado nas histórias de um menino que estava sofrendo de esquizofrenia, e ela confessa que a história sobre a mulher do futuro na TV foi contada pela mãe do Nico. Logo o inspetor Lyra aparece atrás dela, e depois de um tempo, eles vão para a biblioteca, onde a Vera encontra o livro sobre o Nico chamado de Miragem. A Vera confessa pro Lyra que é a mulher da TV, e que tudo aquilo era verdade. Eles encontram os restos mortais da Hilda na fazenda de gado do Angel.
Chocados, todos começam a acreditar na história da Vera. Ela explica que Nico, ao evitar o trágico destino da Hilda, criou uma linha de tempo alternativa, resultando na realidade que eles estão vivendo. A Vera pede ajuda pro Lyra para localizar o Nico e recriar as condições necessárias para fechar o portal do tempo. Enquanto isso, em 1989, o Nico continua a tentar entender os eventos sobrenaturais que estavam acontecendo ao seu redor. Ele decide se aprofundar na investigação e descobrir a verdade por trás da morte da Hilda. O Nico percebe que há algo de errado com a realidade que ele conhece. De volta em 2014, a Vera e Lyra inicialmente buscam o Nico, recriando os eventos daquela noite fatídica. Eles tentam usar a tempestade para abrir o portal do tempo novamente, enquanto enfrentam desafios e obstáculos. A Vera estava bem determinada a encontrar o Nico e corrigir as anomalias temporais que ela inadvertidamente causou. Mais tarde, o Lyra informa secretamente a Vera do endereço onde ela pode encontrar o Nicholas Hart e a deixa ir. A Vera segue para o endereço fornecido e logo se encontra em um hotel. Lá dentro, ela não encontra o Nico, mas se depara com o David traindo a Úrsula com uma das enfermeiras do hospital. A Vera percebe que o David estava traindo ela no seu mundo real também, na sua realidade, pois nota um maço de fósforos no quarto com o nome do hotel, o mesmo que ela encontrou um pouco antes do incidente. No entanto, a Vera decide focar no problema principal. O David trabalha em um banco, o que significa que ele tem um acesso aos dados de muitas pessoas, entre as quais o Nico pode estar. Ela chantageia o David com a verdade sobre a sua infidelidade e exige as informações necessárias. O David concorda relutantemente. Enquanto isso, a polícia prende o Angel e a Clara. Após isso, eles são interrogados pelo detetive e pelo inspetor Lyra. Em flashbacks, nós vemos como em 1989, o Angel, pensando que a sua esposa tinha partido, convida a Clara para dentro de casa. No entanto, a Hilda suspeita que o seu marido estivesse a traindo e retorna secretamente mais cedo do que prometeu. Ela escuta o barulho vindo do quarto, pega uma faca e vai até os amantes. Encontrando-os na cama, enfurecida, a Hilda os ataca com a faca, tentando esfaquear a Clara. No entanto, o Angel empurra sua esposa durante a luta. A Clara agarra a faca e acidentalmente esfaqueia a Hilda no abdômen. Então, empurra a mulher escada abaixo. A polícia informa o Angel sobre o testemunho do Nico, que ninguém acreditou na época. Eles falam sobre os relógios gravados que o menino encontrou na sua casa, provando que o Angel teve um cúmplice, sua atual esposa, Clara. Além disso, descobre-se que a Clara, com a ajuda de documentos falsificados, encenou a partida da Hilda, o que fez com que ninguém levasse a sério as palavras do Nico na época. Pelo contrário, o menino foi acusado de invadir a casa e roubar os relógios. No final, o Nico foi considerado louco e a sua mãe o tirou da cidade. Por um longo tempo, ele esteve sob os cuidados de psiquiatras e passou por inúmeras examinações. Mais tarde ele admitiu que a mulher do futuro não existia, mas apenas para ser deixado sozinho. Na realidade, ele nunca parou de pensar naquele incidente e esperava encontrá-la algum dia. Nós vemos como Nico muda ao longo do tempo, e logo fica claro que ele é o inspetor Lyra. Um dia, ele conheceu a Vera no trem e conversou com ela, mas naquela época, ela não sabia nada sobre ele. Na delegacia, o Lyra finalmente confessa que é o mesmo Nico, chocando o Angel. Ao mesmo tempo, o David finalmente encontra informações sobre o Nicholas Hart. A Vera vai para o novo endereço e encontra o Nico, que finalmente conta a verdade. Acontece que a Vera mudou o passado durante o contato com o pequeno Nico, porque graças a ela ele sobreviveu. Todos esses anos, o Nico tem sido obcecado em encontrar ela. As circunstâncias se desenrolaram de tal forma que ela o encontrou no trem, não o Heitor. E como não conheceu o Heitor, ela não conhece o David e não teve uma filha. É por isso que eles não a reconhecem nessa realidade. Depois de se encontrarem no trem, a Vera e o Nico começaram a namorar e logo se casaram. Ele queria perguntar a ela sobre aquele incrível contato muitas vezes, mas tinha muito medo de estragar tudo e perdê-la. Mas durante outra tempestade, tudo mudou. A Vera parou de reconhecê-lo. Logo, o Nico a beija e memórias da vida com ele passam diante dos olhos da Vera. Mas, apesar de tudo, a mulher chocada não quer ficar nessa realidade e pede ajuda para voltar pro David e Gloria. O Nico não queria deixar ela ir embora dessa realidade, então ela simplesmente decide se jogar de cima do prédio. De repente, para salvar a Vera e devolvê-la à sua realidade familiar antes que a tempestade acabe, o Nico recupera sua antiga televisão, conecta uma câmera e alcança seu eu do passado, pedindo ajuda.
No dia seguinte, a Vera acorda na sua cama e fica aliviada ao encontrar o David ao seu lado. Ela então corre para o quarto da sua filha, que felizmente também estava lá. Depois de algum tempo, ela descobre que o Angel estava livre e decide restaurar a justiça. Ela vai até o matadouro, encontra os restos mortais da Hilda e chama a polícia. Ela encontra o Nico como o inspetor Lyra, mas ele não a reconhece. Quanto à questão sobre alterar o passado e o futuro para alterar a realidade, é uma questão bem complexa. Embora possa ser tentador corrigir os erros ou evitar tragédias, há sempre consequências imprevistas. Alterar o passado poderia causar mudanças drásticas no curso da história e na vida de muitas pessoas. Às vezes, é melhor aceitar o que aconteceu e aprender de fato com isso, ao invés de tentar mudar o passado. Cada escolha que fazemos molda quem somos, e é importante enfrentar as consequências das nossas ações. Nunca ficar remoendo as coisas e lutar pelo que é certo. Muito obrigado por assistirem o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima!